Primeiro, em relação aos ministros do STF serem as pessoas mais odiadas do Brasil. Segundo quem? De acordo com qual pesquisa? Que números o desembargador tem para embasar essa fala? Esse é o discurso do WhatsApp profundo. Esse é o discurso dos golpistas. O da ditadura, do STF, o da perseguição contra patriotas, etc, etc, etc. Ele está replicando aquilo que era ouvido nesses acampamentos golpistas antes de 8 de janeiro. Né? E outra, quem está em julgamento ali não são os ministros do STF, quem está em julgamento é o cliente dele. E mais outras tantas centenas que ainda passarão por esse mesmo tribunal. Em relação à tentativa de golpe sem armas, é de um cinismo atroz dizer um negócio desses, porque ninguém está argumentando que aqueles caras enrolados em bandeira, quebrando relógio, fazendo cocô em gabinete, iriam tomar o poder. Não funcionaria dessa maneira. A ideia era criar uma balbúrdia tamanha que viria o presidente, no caso já não era mais o presidente, mas alguém a invocar o tal do artigo 142, aquele que tem sido extremamente mal interpretado, de que garantiria as Forças Armadas como uma espécie de órgão moderador da República. Não é. As Forças Armadas são um aparato burocrático da República e, portanto, obedecem às ordens dos civis. Não tem nada disso no artigo 142. Tanto é que Bolsonaro aparecia toda hora lá dizendo: eu quero autorização de vocês, eu quero que vocês me autorizem. Aí vinha os caras: eu autorizo. Autoriza o quê? Ele nunca disse, né? Nunca disse. Porque morre de medo de responder por isso. Mas a gente sabe exatamente o que estava sendo dito ali e qual era a autorização que essas pessoas estavam dando. Quando vinha general de 4 estrelas falar: não vai ter golpe no Brasil, mas não estiquem a corda. O que é esticar a corda exatamente? Eles também não dizem. O ex-secretário-geral da presidência, né, Luiz Fernando Ramos, general Heleno, né, general Braga Neto, quando conversavam com essa gente, e o próprio presidente, lembra, abraçado com uma senhora ali, quando ele já havia perdido a eleição, mas ainda era presidente, dizendo: algo vai acontecer. Isso. Algo o quê? Então o que estava sendo armado ali era claro. Eles não falavam com todas as letras para não terem de responder por isso depois, mas o recado que estava sendo dado para aquela gente era claríssimo. Aqueles eram os idiotas úteis. Os espertos eram os que estavam planejando um caos completo para que se invocasse o tal do artigo 142 e se virasse a mesa no Brasil. Era isso que estava sendo fermentado no Brasil. Foi isso que foi alimentado por essas palavras durante 4 anos ininterruptos no Brasil. Então as armas entrariam depois, desembargador. Felizmente o plano não foi adiante. E não foi adiante não por benevolência e amor à democracia dos generais, desses generais e do ex-presidente da República. O próprio Mauro Cid disse: o presidente só não dá a ordem por quê? Porque não confia no alto comando do Exército. Não porque é um democrata. Essas palavras saíram dos dedos de Mauro Cid no WhatsApp. Ele não dá a ordem porque não confia no alto comando. E se confiasse? Então o golpe estava fermentado, sim. Estava armado. Aquilo era um dos passos. Felizmente não passamos dele. Mas o Brasil sofreu, sim, uma tentativa de golpe por causa... nas mãos daqueles imbecis, entre eles o cliente do desembargador. E aí eu invoco o Reinaldo Azevedo agora há pouco, clamando a OAB. Exato. A se pronunciar. Os ouvintes também estão escrevendo isso, né? Cadê a OAB que não se manifesta sobre isso? Exato, existe um código de ética ali a ser seguido. Um cara ter esse tipo de atuação e defender golpe de Estado, porque ele já fez isso publicamente, por mais de uma vez... pode continuar atuando dentro das regras da Ordem dos Advogados do Brasil? É a pergunta que o Reinaldo fez e que eu repito agora. E que é justíssima. A OAB tem de, no mínimo, se pronunciar a respeito desse assunto.